Olha, eu teria vergonha no mínimo de ter nascido se eu tivesse que depender da Globo para colocar o meu pão de cada dia dentro de casa. Que vergonha e que papelão que estão, se propondo os ditos jornalistas, os ditos, a dita balança da verdadeira informação para o povo brasileiro, a imprensa profissional vendida desse país. Que vergonha que esses jornalistas da Globo estão passando, tá? Ao vivo, jornalista da Globo News surpreende e não teve para onde correr, teve que detonar o Lula ao falar da picanha. Isso é só o começo. E eu vejo o constrangimento, tá? O constrangimento dessa turma, do consórcio de veículos de imprensa, de ter que falar a verdade, gente. Que absurdo que é esse? Aonde o seu trabalho é envolvido, tá? O jornalismo passa por um roteiro, não passa nem por uma redação de jornalista, ele passa por um roteiro petista dentro do Palácio do Planalto, e a Globo News, a CNN, o UOL, Folha de São Paulo tem que publicar um roteiro passado pelos gabinetes de comunicação do PT para tentar enganar o povo. Por quê? Porque recebem bilhões de reais dos cofres públicos e aí dá nisso. Eu não vou colocar a imagem para você aqui para a gente não ter comprometimento de direitos autorais, mas eu vou colocar para você aqui um trechinho da fala da jornalista Natura Neri, que analisou os resultados da pesquisa Quest, divulgada, portanto, no início da semana, que apontam um aumento na reprovação do Lula, do PT, e segundo o levantamento do governo petista, ele já está em torno de 49% de reprovação dos eleitores. Isto é algo inédito na gestão petista. O próprio consórcio de veículo de imprensa tendo que dizer: o governo está desmoronando e por mais que vocês estão nos pagando, não tem como a gente ficar defendendo tamanho desastre, A picanha não entrou, o colchão duro está subindo e a jornalista Natuza Neri quase que em clima de velório, tendo que falar a verdade, mas ao mesmo tempo, meu amigo, completamente aterrorizada, porque a qualquer momento o telefone pode comer na redação da Globo News, dizer para ele o seguinte: por que vocês não estão lendo o roteiro? Então são personagens da comunicação. Deveriam fazer parte do departamento artístico da Globo, porque são péssimos atores, inclusive, interpretando um Brasil que não existe. Ouça a Natuza Neri e chore com ela, porque lamentavelmente, inclusive, essa informação, querido, afeta diretamente o povo brasileiro, inclusive você que fez o L. Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as três estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os três alicerces, Exato. Primeiro, mentira também. Lula não tem aprovação maior entre as mulheres. Isto é uma mentira. Pode ser sim que tenha uma aprovação maior entre os pobres desprovidos de estudo, o que é muito importante para eles, porque é um partido que não investe em escola, em educação, em estrutura de ensino nesse país. Muito pelo contrário, investe no aparelhamento das escolas e faculdades com doutrinas de esquerda. Mas continuamos aqui. Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir para o divã. Talvez. O governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema
não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. Então ela já está fazendo o papelzinho dela, dando a seguinte desculpa. Eles não são mordomos da comunicação. Na minha opinião, eles são verdadeiros chacais da comunicação. Que se exploda o povo, que se exploda o país, que se exploda a verdade, desde que os grupos de comunicação, eles recebam do governo. Ah, Rodrigo, mas eles não estão falando da comunicação da imprensa, porque a imprensa é a partidária, está falando da comunicação do governo. Não, eu repito para você. O governo tem uma seção de roteiros, eles desenham um país que eles querem fora da realidade, mandam para as redações de jornais que recebem bilhões do governo, são patrões, inclusive, da Natuzaneri, patrões dos jornalistas do consórcio de veículos de imprensa, estão dizendo, vocês não estão comunicando corretamente. E aí a Natuza está dizendo, não é que nós não estamos comunicando corretamente, é que nós estamos comunicando uma coisa que o povo não está enxergando no governo aquilo que vocês estão mandando a gente falar. Gente, é inacreditável que a própria Natuzaneri, vocês precisam ver a cara de tacho, com a cara de tacho, né, ao vivo na Globo News, diante dos números, tendo que, inclusive, mandar um recado para o governo, como quem diz, está insustentável para nós, temos que continuar fazendo esse papel de bobos da corte, né? Mordomos da comunicação, uma pinóia. Vocês são mordomos da comunicação, vocês são cúmplices, repito, do escritório, do departamento artístico de ilusão da Globo, vocês são personagens que simplesmente leem o roteiro de um filme mentiroso que o PT quer que o povo assista. A falha, na verdade, e a salvaguarda do povo brasileiro hoje não são vocês, tá? Sabe por que não está dando certo? Porque hoje o povo, por exemplo, tem a internet, o povo hoje tem as redes sociais, por isso do desespero dessa cambada de acabar com as redes sociais. Olha, dê o seu like, ele é muito importante para nós. 2025, com certeza, o ano da virada para o povo brasileiro. A casa está caindo, a máscara está caindo. Essa turma do jornalismo da Globo, que na verdade o olerite dele deve sair do departamento artístico da Globo, que são verdadeiros atores e péssimos, inclusive, que não conseguem passar credibilidade nenhuma, já está entendendo que está insustentável. O país está ruindo e nós precisamos acelerar o processo para que esses larápios, de uma vez por todas, deixem o governo do Brasil. Então, muitas das pessoas têm que saber do que está acontecendo. Por isso é muito importante você dar o seu like, comentar e compartilhar, para que juntos nós possamos continuar informando o povo brasileiro. Eu sou Rodrigo Alvarenga, para o Expresso Notícia Nacional. Até já!